Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AluCast. É sempre um prazer ter você por aqui, afinal, se vocês não nos assistissem, nós não existiríamos, porque o nosso objetivo é poder sempre levar cada vez mais informações relevantes para vocês, de tal forma que possa acrescentar algo de positivo, tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que já é meu amigo de infância, né? Eu posso dizer. Verdade. Mas hoje ele está numa posição muito bacana, tem uma trajetória muito legal, uma trajetória profissional, uma trajetória pessoal. E é um prazer receber você aqui, é um prazer que você aceitou, né, o nosso convite. E ele, pessoal, hoje está como CTO da Dimastec. Natanael Moraes, é um prazer receber você aqui. Prazer todo meu, viu, Maurício? Acho que a gente já tem uma trajetória bem antiga, né, cara? A gente lá no colegial, a gente acho que estudou um ano junto, né? E depois a gente voltou a se conhecer depois que você estava aí com a Lu. E é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre, não só um pouco da minha trajetória, mas de coisas aí que acho que é relevante para o dia a dia do pessoal. Maravilha. Pessoal, então vocês que gostam de tecnologia, que gostam assim, de uma trajetória profissional que realmente inspira, esse podcast é para você. Então, já quero aproveitar e pedir para você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixa um comentário e compartilhe. Afinal, quando você faz essas ações, o vídeo ele se torna mais relevante e alcança mais pessoas, podendo assim entregar mais valor para essas pessoas. Então, logo de cara, Natanael, conheça-se um pouquinho da sua história, mas não conheço com tanta profundidade, vai ser um prazer conhecer. Se eu puder falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, claro, de onde você veio, até para o pessoal de casa também. Bom, eu sou natural aqui de São Carlos, né? Então, toda a minha vida, tô para fazer meus 33 anos e eu vivi aqui na cidade, né? Então, só que eu sou formado em engenharia de computação. Aí tem uma curiosidade que poucas pessoas acabam não sabendo, né? Eu tenho uma família que tem músicos, né? E a minha vontade na época lá da faculdade foi, não, eu vou fazer música e eu vou fazer música. Mas os meus pais falaram, não, vamos fazer uma coisa que talvez te dê um pouco mais de futuro, obviamente na questão a música não é trabalho, né? Mas meus pais visavam outras coisas pra mim naquela época e hoje eu agradeço bastante eles, porque foi dessa escolha, né, que me trouxe até aqui. Então eu sou formado em engenharia de computação, acabei fazendo aqui na Unicep mesmo, porque na época eu até tinha passado na UFSCar, estava fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo, só que aí começou a chocar, né, agendas de conteúdo, provas, aí eu acabei escolhendo de fato a computação, né, então trilhei ali a engenharia do ano de 2012 até 2017, mais ou menos, e já logo no primeiro semestre eu já queria achar alguma coisa para trabalhar. Mas assim, teve alguma coisa específica que te levou assim para a área de computação? Você sempre gostou de tecnologia? Ou você viu o mercado? Como é que foi essa transição? Isso foi uma coisa que, na verdade, foi muito do incentivo dos meus pais. Os meus pais olhavam isso de uma forma diferente, né? Porque eu tinha sempre muita facilidade para trabalhar assim, mexer com coisas que eram digitais. Na época, né, a gente tinha lá o Windows 98, coisas que até então a gente não imaginava que a gente ia chegar no momento que a gente tá hoje em relação à tecnologia. Mas eu tinha muita facilidade para mexer com videogame, celular, os computadores eu que mesmo formatava. Então, tudo isso, os meus pais viram e falaram, eu acho que o melhor caminho para você trilhar nesse momento é a parte da computação. E até então, olhando dentro da escola, não tinha ainda uma coisa que, por exemplo, cara, você fez uma escola que tinha alguma parte técnica, tipo uma FATEC, uma industrial, que talvez teria ali algum incentivo mais forte nisso.
Não, mas como eu acho que foi muito realmente meus pais incentivando isso, eu cheguei até a fazer um técnico de computação ali que era para fazer manutenção em computações, mas, cara, não era nada perto do que é hoje. A parte que eu trabalho, a parte que eu fui para realmente de engenharia de computação mais voltada para desenvolvimento mesmo. Então, realmente eu entendo que foi os meus pais que foram realmente me direcionando ali e eu abracei essa ideia e fui me desenvolvendo em cima disso e acabei pegando gosto, né? Então, como era uma coisa que eu já tinha uma familiaridade por conta do computador, mexia, abria, fechava, instalava programas, fazia um negocinho ali, outro ali. Então, era uma coisa que eu realmente sempre tive muito facilidade. Legal. Então, foi mais por conta disso. Mas, cara, não fui olhar mercado, não fui ver se era uma profissão, por exemplo, que hoje seria uma coisa que hoje a gente não consegue viver sem, por exemplo, né? Mas foi realmente uma coisa que os meus pais plantaram em mim e eu realmente tô colhendo esses frutos hoje. Bacana. E ali na faculdade você já começou a trabalhar? Já. No primeiro semestre ainda não, porque a engenharia ela vem de uma linha de informações básicas, né? Então você faz recapitulação de português, matemática, física, pega umas matérias mais introdutórias, mas ali já no segundo semestre eu já falava que eu queria já começar a trabalhar. Também por alguns quesitos que eu tava pensando em casar, já namorava, então eu queria também ter um pouco mais de independência. Mas foi bom porque como a faculdade era à noite, eu já consegui ir trabalhar, por exemplo, meio período na parte da manhã com coisas voltadas para a profissão, né? Então o meu primeiro estágio já foi numa empresa já voltada para a parte de desenvolvimento de software, que era aqui da cidade. Hoje ela realmente já não existe, mas lá tinha várias vertentes, né? Então, comecei ali estagiando ali, fiquei 1 ano nessa empresa, foi um lugar onde eu consegui realmente aprender algumas coisas e dar para aquele primeiro corpo, né, pro currículo, porque, cara, a primeira coisa que acontece, você vai procurar, principalmente quando você tá começando, ou se você não tem nenhuma experiência, as empresas falam assim, cara, você não tem experiência, não consigo te puxar para dentro da empresa. Isso que na época ainda eu estava procurando um estágio, né, então, que era para eu aprender, e algumas empresas falam, cara, você não tem experiência, não posso te contratar. E aí até uma das empresas falou, cara, eu consigo te contratar, mas eu não consigo te pagar o valor cheio do estágio, porque é o teu primeiro estágio, então você aceita fazer por X? Então foi uma coisa que, por um lado, o estágio começou já a me colocar um pouco de bagagem para ir entendendo como funcionava o mercado e tudo mais. Essa é uma dor, Nathanael, que conversando com algumas pessoas que fazem faculdade hoje, sentem quando vão buscar um estágio, vão entrar no mercado de trabalho. E você hoje, na posição que você está como CTO, como é que você enxerga isso e passando essa experiência que você passou, essa dificuldade? Quais dicas você poderia dar para essas pessoas que estão nessa transição, né, de universidade, de graduação, para o mercado de trabalho? Cara, a dica hoje é muito ainda se tem aquela questão de se conseguir se vender, né? Hoje tem algumas empresas ainda que olham muito como a pessoa se comporta, se ela tem bagagem ou não, com o que ela trabalhou. Então, vai ter muito em relação ao que a pessoa já tem de experiência. Às vezes é o primeiro ano da faculdade e, cara, a pessoa realmente não tem nada ali de insumo para oferecer para a empresa. Ela realmente quer talvez ter essa experiência de estar já com a empresa e a empresa poder moldar ela. Tem empresas que hoje realmente boa parte do mercado, pelo menos o que eu tenho visto, tem investido muito nisso porque a gente já tem um déficit muito grande, principalmente na área de tecnologia aqui no Brasil. Então falta gente. E com a pandemia fez com que empresas fora do Brasil olhassem para o Brasil como um grande campo de pessoas excelentes. Só que, cara, eu tô pagando em dólar para uma pessoa que sabe inglês e tem a capacidade de fazer o que eu preciso. As empresas fora do Brasil vinham e captavam essas pessoas. Então, hoje, eu acho que tem mais empresas dando mais oportunidade para pessoas que às vezes não sabem nada, né? E trabalhando ali dentro, do que antigamente na minha época. Mas acho que o principal é realmente tentar, dentro do período ali da faculdade, tá bem focado, às vezes, em iniciações científicas, porque às vezes tem ali dentro das universidades e podem já gerar uma bagagem, talvez ter a possibilidade de pegar algumas matérias ali extensivas, ou até às vezes para empreendedorismo, ou até umas matérias mais focadas, especializadas, por exemplo, hoje a gente está falando muito de IA, né? Então, se tiver alguma matéria que às vezes que não está na grade como principal, mas é uma matéria extra, já puxar aquelas matérias que o pessoal já ouve já sendo falado com mais frequência, né? Então, acho que isso já vai ajudando.
ter projetos pessoais também, acho que é muito legal, porque não só ajuda a pessoa a entender a matéria do dia a dia, né? Mas também a entender como que ela pode criar um produto, um serviço no dia a dia, que é o que as empresas hoje procuram quando a gente fala de desenvolvimento de software, ou, por exemplo, uma pessoa que não tem muita familiaridade com, não gosta muito, vai fazer, por exemplo, uma análise de desenvolvimento, mas não gosta muito de codar, né, que a gente fala. Então, é uma pessoa que gosta realmente de testar, pegar o produto ou o serviço ali, e entender se ele está funcionando bem, se não está, se atende à necessidade. Então, acho que esses projetos pessoais também ajudam muito as pessoas a entender o que as empresas às vezes estão pedindo, e essas experiências que acabam ajudando a ser contratado, a ter uma facilidade de destaque ali numa tentativa, numa vaga de estágio. Nossa, eu tenho muitos assuntos, né, para falar sobre questão de interface, codar, né, fazer o desenvolvimento do código, enfim. Mas, em resumo, né, pelo que eu entendi, até para tentar simplificar ao máximo para o nosso público, não ficar refém somente das matérias. Exato. Né? A pessoa conseguir desenvolver outras habilidades, não tendo somente a universidade como uma muleta. Exato. E até, assim, hoje eu tô um pouco distante das universidades. Tô finalizando agora uma MBA, mas ainda é um formato muito diferente de quando você pega uma graduação, né? Então eu tô um pouco distante, eu não sei te dizer se as matérias foram ali, a grade curricular foi atualizada. Mas, cara, na época que eu finalizei, por exemplo, a faculdade, já estava trabalhando já numa outra empresa, a minha gestora falou assim, o que você aprendeu lá é pouco perto do que a gente às vezes precisa no dia a dia aqui. Então, como tinha ali um campo para dar algumas informações para a universidade do que ela precisava melhorar, a minha gestora colocou alguns pontos, principalmente a parte de qualidade de software, que é realmente validar se aquilo que foi construído por uma pessoa, um desenvolvedor, está de fato de acordo com as necessidades, se não tem os bugs, os erros que às vezes a gente encontra no dia a dia dos softwares, né? Cara, na faculdade eu não vi nada disso. E hoje é um dos pilares principais para empresas que trabalham com desenvolvimento de software, os testes. Para eu garantir mesmo que aquilo que eu construí funciona de acordo com a necessidade. Então, realmente, aproveitar o que você pode aproveitar dentro da universidade, porque tem outras matérias que estão fora ali da grade curricular, aproveitar às vezes os hackathons que tem, os bootcamps que acontece, que gera muita informação em pouco tempo. Eu tenho conhecidos onde eu trabalhei em uma outra empresa também, que era uma pessoa fantástica, estava ainda finalizando a faculdade, só que tinha participado de um bootcamp de 1 ano, cara, que foi sensacional. Era uma pessoa que entregava muito bem, tinha um conhecimento muito importante de como as coisas funcionavam, e era uma pessoa que era contratada num nível mais baixo ali, que não era um sênior, um pleno, mas entregava tão bem ou até igual um pleno sênior, entendeu? Então, acho que hoje tem bastante programas extra à universidade que podem auxiliar e facilitar, às vezes, até a entrada da pessoa dentro do seu emprego dos sonhos e tudo mais, para também realmente não ficar só esperando que a universidade vai nutrir todas as necessidades ali em relação ao mercado de trabalho. Né? Bacana. E aí você, então, fez esses estágios, e aí foram na parte de desenvolvimento mesmo, ou você chegou a passar em outras áreas? Como é que foi a sua trajetória profissional? Após a faculdade, né, cara, eu acabei me especializando em engenharia de qualidade de software, que é realmente como eu faço a construção de um software com qualidade, com boas documentações, para dar manutenção. E depois desse estágio que fiz 1 ano, eu acabei pegando um mês aí de descanso, que aí eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. O inglês hoje é uma das coisas que é muito importante, não só por questão de documentação, você tem muitas coisas, fóruns e ferramentas que você vai utilizando, que depende muito disso. E hoje é muito comum a gente desenvolver, codar mesmo, que escrever os códigos em inglês, para às vezes ter uma facilidade de padronização, né? Então, eu fui fazer um intercâmbio, fiquei 1 mês fora, e depois que eu voltei, passei para uma outra empresa aqui de São Carlos, que era voltada para a parte de automação residencial. Esses 2 anos, né, esse primeiro ano e essa segunda empresa, eu fiquei 3 anos. Foi muito voltada para a parte de qualidade de software.
Então eles já tinham ali os desenvolvedores, mas não tinha uma pessoa para testar, para validar se estava funcionando. Então, durante esse tempo eu fiquei realmente como um testador mesmo, né? Depois fui para uma outra empresa aqui de São Carlos, a MyLabs, hoje, antiga Monitora, que fica ali no Passeio. E ali foi onde eu comecei realmente a ter um pouco mais de uma ascensão assim na minha vida profissional. Ali nos 2 primeiros anos que eu realmente fiquei num projeto internacional, voltado também para a parte de qualidade de software. E aí, nessa época, eu já comecei a enxergar outras coisas, né? Porque nos 2 estágios que eu fiz, um era mais hardware, com alguns softwares mais básicos ali. O primeiro, por exemplo, no primeiro estágio, eu trabalhava muito com robôs, que eram voltados para as universidades, para o pessoal de doutorado, mestrado. Então, a gente desenvolvia os robôs e os softwares para o pessoal programar esses robôs para fazerem certas ações. E nessa da parte de automação residencial, eu trabalhava muito com embarcado. Então, era testar mesmo se o chipset funcionava de acender e apagar uma luz, a parte de luzes que eram dimerizáveis, se não tinha corte, a luz ela vai de 0 a 100, né? Então, se ela não fazia um pico ou ela desligava de uma vez, tinha um aplicativo que também eu testava, mas ainda não era muito nesse formato que a gente vê hoje de cloud, né? Era muito on-premise ou era hardwares mesmo que ficavam alocados na casa do cliente e aí ficava dessa forma. Só que quando eu fui para a Monitora, eu comecei a conhecer um pouco mais esse mundo cloud. E aí foi onde eu tive algumas outras experiências e fui conseguindo entender um pouco melhor essa vida de desenvolvedor, essa vida de teste, essa parte de cloud, teste unitário, testes voltados para integração, teste de interface, ver se um botãozinho do lado esquerdo faz sentido ou se não é melhor colocar do lado direito por conta do usuário. Então ali realmente eu comecei a me aprofundar nesse conhecimento na parte de testes e aí comecei também a trabalhar um pouco com a parte de automação, né? A gente tem todas as partes de teste manual, né? Então eu vou lá, entro no site, coloco lá, faço uma validação, eu vou validar o usuário e senha. Se eu colocar um usuário errado, o que acontece? Se eu coloco uma senha errada, o que acontece? E eu consigo automatizar alguns testes que são repetitivos, né? A gente chama de testes de regressão, que são aqueles testes que a gente sempre executa toda vez que eu vou lançar alguma coisa para o mercado, para garantir que não quebrou nada, que aquelas coisas que são primordiais para o sistema continuam executando da forma que elas realmente deveriam estar. Então foi onde eu realmente me aprofundei. Aí depois disso, de QA, eu fui para PO, então, que é uma figura dentro de um framework que a gente chama de Scrum, que é voltado para a parte de metodologias ágeis, né? Mas aí já é um papel e era uma função mais estratégica, que é onde eu conversava com as empresas ou os projetos que vinham já com um escopo, que a gente fala, uma trilha já definida de como deveria ser construído um produto, é onde eu pegava e transformava aquilo lá em artefatos para os desenvolvedores e para os QAs desenvolver e testar. Então eu fiquei mais uns 2, 3 anos nessa posição, migrei depois ali para a Serasa Experian, também na mesma posição, e aí depois eu vou para a Dimastec um pouco para essa parte aí de produto, PM, né, a parte de gestão de produto, e aí hoje eu tô como CTO, tentando encurtar um pouco a história, é porque a história é longa. O cara vai fazer 33 anos, mas parece que tem 50 já, né, de profissional. Fazendo as contas, são mais de 10 anos, né, porque olha que legal, cara. 2012, mais ou menos, eu comecei a faculdade, eu já logo iniciei a vida profissional no mercado, graças a Deus eu já consegui entrar de fato, na minha área, né, de desenvolvimento, de tecnologia, bacana. E eu nunca saí dessa trilha até o momento, né? Ô, Natanael, eu tenho algumas dúvidas em relação à estruturação, né, de um produto, de um aplicativo, de um SaaS, de um software, enfim. E ali a gente sabe que tem várias etapas, né? Perfeito. Desde da idealização, perfeito, né? Até fazer os códigos, as telas, etc. Hoje, como é que você vê, primeiro, né? Como é que é essa estruturação, né? Cada etapa. E hoje, o que você vê como mais chave dentro dessa etapa? É o desenvolvimento da ideia, é a codificação, é o desenvolvimento das telas,
São os testes, a qualidade, ou a segurança, que hoje é muito falado também. Então, se puder dar um panorama geral pra gente. Acho que pegando o primeiro ponto, né, como a gente faz isso, né, a gente sempre olha muito o início o que eu quero construir, né? Mas não só isso, né, porque construir por construir eu posso ser bom em fazer nada, né? A gente começa a trabalhar dentro da comunidade, a gente ouve muito sobre isso. Eu posso ser muito bom em entregar nada, em fazer nada. O que é esse nada? Eu posso construir algo que não vai resolver uma dor de um cliente, de um nicho, de uma empresa. Então, acho que o fator principal é realmente eu entender se aquilo que eu quero construir vai de fato atender a uma necessidade. Então, vou conseguir vender? Alguém vai querer comprar isso, né? Então, a gente sempre parte por isso. Feito a parte de ideação, quero construir, aí eu parto de fato para a parte de vou validar, que é justamente ver que eu quero construir algo, mas esse algo ele vai ser rentável, ele vai ter um valor agregado para o meu usuário, para um mercado. O que eu preciso entregar para resolver uma dor? Então eu parto uma parte de validação. Né? Depois de uma validação, eu consegui validar ali alguns cenários, algumas hipóteses que vão me falar assim, segue com o projeto que vai dar certo, ou se não, vamos mudar porque a ideia inicial era fazer assim, a gente chama de pivotar, né? Então a gente pivota ali algumas partes do projeto para encaixar dentro daquilo da ideia inicial até a gente realmente conseguir encontrar o que de fato a gente consegue colocar dentro do mercado e ter público que vai comprar, né? Mas tudo isso dá para fazer tanto de uma forma mais parada, ou seja, eu primeiro vou validando, depois eu parto para ação, como eu posso pegar uma ideia inicial e já ir fazendo todas as etapas do desenvolvimento, dos testes, das entregas e fazendo entregas menores ali dentro do mercado, do que a gente chama de ambiente produtivo, por exemplo, né? Então, eu tenho uma ideia, eu valido essa ideia, vou ali e faço um MVP, que a gente chama que é um produto mínimo viável. Então, eu construo o mínimo que eu preciso para validar aquela ideia e coloco na mão, às vezes, de clientes que são chaves, ou hoje a gente ouve muito falar de empresas anjos, então eu coloco ali para empresas que vão ser o meu alicerce de validação, que não, às vezes eu não vou nem cobrar nada dela, mas ela tem expertise naquela área, naquele nicho, eu coloco na mão dela, porque ela sabe o que vai resolver o problema, não só do mercado, mas um problema que ela também tenha, né? Então, coloco na mão dessa empresa, ou coloco na mão de vários usuários, faço beta tester com várias pessoas e vou pegando essas informações, né? E aí eu vou lá, corrijo, desenvolvo novas funcionalidades, até eu chegar assim, pronto, eu tenho realmente já um produto que está 100% pronto para começar de fato fazer uma massificação. Então, o primeiro ponto do que você me perguntou é justamente isso. Eu tenho uma ideia, eu faço uma validação dessa ideia, eu construo algo para validar com o mercado para ver se ele vai ter algum fit, né? E depois eu passo a iterar, né, fazer melhorias, adicionar mais coisas ali, mas aí voltada de uma forma mais massificada. Porque aí eu já sei que o que a gente chama de market fit, né, ou seja, o mercado já tem um match com a minha solução, e aí eu começo a construir daquela base que eu tenho um produto mais robusto, né? Então, esse seria assim a parte mais básica da criação mesmo de um produto, né, de um serviço digital e tudo mais. Mas assim, a experiência que eu tenho, talvez essa primeira etapa, né, de você resolver um problema, né, ter clareza desse problema que você está querendo resolver. Além disso, não querer abraçar o mundo, né? Então, não, eu vou construir algo muito gigantesco e aí você não consegue focar e achar, né, o seu público-alvo, o seu product market fit, né? E aí acaba que dispersando e na hora que vai desenvolver se perde, né? E aí não consegue performar. E assim, ok, desenhei lá a ideia, né? Falei, poxa, agora eu vou fazer as telas, ou vou... Aí por onde começa, na verdade, né? Então, depois que eu falei, olha, vou fazer tal coisa. E aí, como é que eu faço? Se fosse pensar, por exemplo, em termos de mercado, produto, se você quiser
construir algo parecido com o Nubank, você já vai sair errado. Parecido com qualquer outro aplicativo ou sistema que você olha no mercado e fala, nossa, eu queria ser igual a ele. Vai sair errado, porque primeiro você precisa... Acho que é sempre bom começar pequeno, né? Que é o que você comentou. Porque às vezes eu não preciso ter ali telas prontas. Eu posso ter uma equipe legal que sabe desenhar um pouquinho algumas telas, a gente começa com uma coisa sem nenhum design específico e coloca uma coisa mais simples para o mercado. Porque se você pensar, se eu resolvo uma dor que às vezes é muito latente, que é dor mesmo, que às vezes não tem nada no mercado, você concorda comigo que às vezes a empresa fala assim, cara, você tá me entregando um negócio que vai resolver um problema gigantesco para mim. Se ele é azul, se ele é igual no Nubank, se ele tem uma experiência fantástica pro usuário, no momento ali ele não quer isso, quer resolver o problema. Então, acho que é sempre importante pensar dessa forma, do mínimo necessário para começar. O que eu preciso? Preciso de uma funcionalidade? Cara, vamos começar com uma funcionalidade. A tela não tá bonita, cara, não tá bonita, mas já faz o que precisa fazer para entregar valor para o usuário? Pô, então vamos começar dessa forma. Né? Acho que é sempre começar do menor, né? Quando a gente trabalha com metodologia ágil, né, a gente sempre pensa naquele sketchzinho que você começa às vezes com patins, aí do patins você muda para o patinete, do patinete você muda ali para uma moto, depois você vai e muda para um carro, né? Geralmente essa imagem que tem ali. Para você não construir algo também muito gigantesco de uma primeira vez, que às vezes vai demorar anos para você fazer, né? Porque o que a metodologia ágil orienta, né, e ensina? Que você vai construindo pequenos pedaços que sejam utilizáveis. Então, obviamente no começo de tudo, você às vezes vai demorar ali 2, 3 meses para criar todo o setup do projeto, criar aquela base para conseguir ter alguma coisa que o usuário vai conseguir utilizar. Mas depois disso, as janelas que a gente chama de time box dentro do Scrum, por exemplo, que são as sprints, que pode ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até 4 semanas, que é o máximo que ele orienta você a fazer ali dentro do framework mesmo. Para cada sprint que você for fazer, é importante que aquele código que você está desenvolvendo ele seja utilizável dentro ali para o cliente, né? Então, pode ser que às vezes vai ter coisas que você não vai conseguir fazer dentro de uma única sprint, de 2 semanas, por exemplo, mas já são códigos que são parte já que dá para testar, que dá para utilizar alguma coisa. Então, construir aos poucos é melhor do que sair construindo tudo que você acha que precisa. Porque às vezes você começou a construir uma parte, colocou no mercado, o mercado não reagiu bem. Então você precisa ali entender, pegar feedbacks, fazer às vezes pesquisas com teus clientes para entender, cara, por que não está funcionando? Né? E pivotar ali às vezes uma funcionalidade. Então o início de tudo, eu acho que tem que ser o mais simples possível. Então tem uma ideia, não preciso ter pagar, às vezes não tem que a gente chama de UX, né? Um UX designer. Eu não preciso ter um UX designer na empresa para começar a ter um aplicativo. Hoje, ainda mais com os sistemas que a gente tem hoje de IA e outras ferramentas que facilitam esse processo, é mais fácil você tirar um projeto do papel e sem ter uma equipe bem estruturada. Mas é legal que as pessoas tenham já um pouco de noção do que é legal para o usuário usar, essa parte de UI, né, essa parte de interface gráfica, do saber algumas questões de contraste, porque depois, se você não começa, pelo menos com o básico do que é certo, lá na frente para você refatorar isso, às vezes é um pouquinho mais difícil. E aí gera um pouco de, não diria nem que retrabalha, mas gera um estresse na equipe, porque vai ter que mexer em coisas que já está muito antiga, já está às vezes muito grande, e aí gera aquele desconforto de mexer em coisas que já estão funcionando, né? Então, acho que é sempre simplificando. Toda vez que for pensar em qualquer tipo de... Pelo menos isso que eu levo, principalmente dentro da empresa onde eu tô e quando eu passei para as outras empresas, é tentar simplificar. Vamos começar pelo básico. O básico já atende, tá. Depois a gente parte para uma melhoria, a gente faz um incremento ali da funcionalidade, adiciona mais informação, porque para atender pelo menos a necessidade inicial. Se eu depois colocar outras coisas por detrás e ali que vão dar... outras possibilidades, pô, legal. Vamos pensar assim, eu tenho uma funcionalidade que eu consigo acompanhar, por exemplo, tipo um GPS, vamos dizer assim. Eu acompanho, consigo ver onde está o meu carro.
Pô, legal. Só entregar isso já esse formador já é o suficiente. Mas depois eu posso vir colocando um relatório para saber onde foi os principais locais que o meu carro ficou parado por mais tempo, quais foram os lugares que eu passei durante um mês. Então, eu sempre levo por esse lado. Eu simplifico e depois eu vou incrementando e melhorando. Porque é aquele negócio, se você consegue entregar valor mais rápido, você sempre vai estar na frente da concorrência, né? Então isso também ajuda muito a empresa a não ficar dependendo de... mas e se eu fizesse isso? Ou tá preparado um livro gigantesco de coisas para entregar pro cliente, e às vezes o cliente só lê até a 10ª página. Não, eu quero pegar um gancho disso daí, porque esse ponto, assim, eu acho muito importante, e eu entendo que vai muito da cultura também da empresa, a forma como trabalhar essa velocidade. Perfeito. Tá? E eu quero trazer aqui um exemplo prático, né, nosso. Você conhece a Lu, já nos ajudou aí a dar os primeiros passos. O fato de qual que é o ponto ideal para você colocar a funcionalidade para rodar, colocar o aplicativo para rodar. Por quê? Eu vou dar um contexto aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? As pessoas falam, olha, precisa testar, precisa validar a ideia e colocar para testar. Ok. Mas será que se demora demais é ruim? Sim. Né? Porque pode ser que perca o time. Mas também fazer muito cedo, sem muita coisa, será que também não é ruim? Né? Então, qual que é esse ponto assim de falar, poxa, tenho uma ideia, vou validar. Aí põe em prática. Funcionou, não funcionou? Aí você analisa os dados e toma outras decisões. Mas qual que é o time de falar, olha, eu tenho a ideia, coloco em prática e funciona? É o mais rápido possível sempre? Ou não? Tem que ter uma mínima de uma estruturação? Qual que é esse ponto? Eu acho que o ponto é entre o mais rápido possível e o mínimo de estrutura necessário. Por quê? Se eu startar o mais rápido possível, a chance de eu colocar uma coisa que não está bem construída ou não está pronta naquela necessidade que eu quero testar é muito grande. Por isso que é importante, na estruturação da ideação, a gente criar o MVP e falar o que eu quero que seja o mínimo para esse produto estar no mercado, né? Por essa premissa, você já consegue entender o que realmente é necessário. Então, conhecendo um pouco do projeto, tem ali a questão de fazer os aluguéis, certo? Isso. Para quem não sabe, deixa eu dar o contexto. Eu ia te perguntar se eu posso falar um pouco do... Não, aqui eu não tenho papas na língua, não. Inclusive, se algum investidor aí quiser mandar dinheiro, nós estamos com a nossa carteira aberta, pode mandar. Mas para quem nos assiste, né, nós somos uma plataforma de aluguéis de itens, né? Então você baixa o nosso aplicativo e por ali você escolhe o item, o período que você quer alugar e pronto, né? Então basicamente é um marketplace de locação de diversos itens, diversas categorias. E hoje nós estamos, né, iniciando pelas motos, mas já com projeção de inserir novos parceiros dentro da plataforma. Então, no caso de vocês, se a gente pegar hoje, vocês estão meio que já começando uma digitalização de todo o processo, né? Então, você pegar aí, por exemplo, algumas empresas que às vezes faz tudo pelo papel, o que para ela resolve um problema hoje inicial? Digitalizar isso. Mas, por exemplo, no caso de vocês, eu preciso já fazer o pagamento, já fazer tudo que você precisa fazer de ponta a ponta do teu serviço no sistema digitalizado, no aplicativo? Talvez não. Então, a gente estava conversando antes de começar. Talvez para você testar e validar a ideia e ver qual que é a aceitação do pessoal e ver como isso depois mais para frente você vai desdobrar para melhorar o aplicativo, o que você vai incorporar nele a mais, já é o suficiente ter às vezes um login e senha para o usuário ter ali uma conta dele e ele conseguir pelo menos requisitar, por exemplo, para você e cair no teu sistema, sendo via WhatsApp, sendo via e-mail, só de você já receber de forma automática essa informação que o fulano pediu o aluguel de tal item,
E aí você, a partir dessas informações, você já conseguir, já atender o teu cliente, já entrar em contato com ele, falar, ó, já recebi aqui, ó, tem esse item aqui disponível, você prefere dessa forma, já auxilia muito no teu dia a dia, porque você tira algumas coisas que é do teu dia a dia, que às vezes são manuais, você coloca para mão do teu cliente fazer parte de coisas que às vezes você precisava entrar em contato, ou ele te entrava em contato e você tinha que sair caçando às vezes informações no sistema, planilha, para ver se tinha disponibilidade, qual cor, tamanho, aí coisas que a gente vê no dia a dia, né? E você já coloca ali uma coisa que já facilita, não só para você, mas também para o teu cliente, já ter essa comunicação um pouco mais rápida. Então, isso tira e já automatiza algumas coisas. Eu preciso fazer com que ele pague pelo aplicativo? Nesse momento, não. Né? Porque você consegue ter um controle ali maior do que está acontecendo. E conforme você vai escalando e crescendo, aí é importante que você comece a adicionar essas outras funcionalidades, essas outras atribuições dentro do teu sistema, não só para a facilidade do cliente, mas para a facilidade também da empresa. Então, é sempre um ponto onde você vai analisando em que momento você está. Está próximo de você dar o próximo passo para evoluir a tua plataforma, o teu produto? O que você olha para isso? É o tanto de demanda que você já consegue atender versus o que você vai começar a escalar e ver se a próxima escala, do jeito que está hoje, você já consegue atender ou não. Então aí fica mais fácil de você ter um parâmetro para você falar assim, pô, agora eu preciso realmente talvez colocar um pagamento automatizado ou gerar uma nota, alguma coisa por ali para que o cara pague, para que o cliente teu pague, né? Então é sempre não tem uma receita, né? Não tem eu falo assim, cara, faz dessa forma que vai dar certo. É muito de análise mesmo, porque da mesma forma que um produto que num nicho ele escala mais devagar, talvez no teu nicho ele escale tão rápido que você já precisa se estruturar logo nos primeiros anos. Já precisa já automatizar e criar ali, por exemplo, o teu fluxo de venda de aluguel de ponta a ponta já logo nos primeiros meses. E às vezes tem nicho que não, tem nicho que você pode pegar e dependendo da dor que você está resolvendo, por mais que ela resolva uma dor latente, a escala ou o que você está atendendo no momento, você não precisa ter muitas digitalizações de funcionalidades, porque você já tem uma equipe, tem também necessidade do negócio, vamos pensar, por exemplo, em fraudes. Eu vim do mercado também ali que eu consegui participar um pouco dentro da Serasa. E, cara, tem a parte de fazer a parte de documentoscopia, certo? Então eu olho um documento, eu tenho ali IAs, Machine Learning e tudo mais, que olham para um documento e validam se aquele documento é um documento original ou se ele está adulterado. Só que tem uma parte desses documentos que ele pode entrar numa questão inconclusiva. Que aí precisa ir para uma mesa especializada e você precisa de pessoas para fazer essa análise mais minuciosa. Então, você entende que nesse nicho tem coisas que eu não consigo largar a mão 100% das pessoas. Então, vai depender muito de onde você está trabalhando, qual a dor que você está tentando atender, para você olhar e falar assim, agora é hora de começar a escalar e adicionar mais informação. Se você for fazer, por exemplo, uma linha do tempo, a gente sempre quer construir o que a gente chama de um roadmap anual, que pode ser entregue em trimestre, semestre e tudo mais, porque você quer evoluir, você sabe para onde você quer ir, mas para atender uma necessidade daquele momento, você constrói o mínimo e vai analisando os seus números. Vai vendo onde começa a virar gargalo. Onde às vezes colocou num cliente e o cliente te deu um insight ou na hora que você colocou lá, você descobriu um outro mundo. Cara, isso daqui vai dar certo. Aí você pega e atribui aquela funcionalidade, aquela parte daquela necessidade para dentro do teu produto. Né? Então, vai muito da análise. Não dá para falar assim, faz isso que vai dar certo. Não, e é muito legal isso, porque, assim, às vezes a gente pensa que são coisas mirabolantes, né? Nossa, eu preciso desenvolver a funcionalidade XYZ e coisa assim de outro mundo. E trazendo uma experiência prática, né, do nosso aplicativo, quando a gente lançou, o pessoal fez o download, começou a usar, né? Lançamos assim para as pessoas mais próximas. E aí o pessoal entrava
E aí eu acompanhava, né, pelos dados ali, poxa, quem tá entrando, quem que não tá entrando, etc. O que aconteceu? Depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu parei uma pessoa que baixou ali o aplicativo que estava usando, fui conversar com ela. Poxa, e aí, o que você tá achando do aplicativo? E aí eu sempre pedia para essa pessoa, né, qualquer atualização, vê lá, vai, testa lá. Sim. E aí ela me deu um feedback, assim, que eu achei sensacional, uma coisa muito simples, mas que talvez muitas pessoas deixaram de usar o aplicativo por conta desse problema, que era o quê? A pessoa logava, escolhia o seu item, fazia todo o processo de locação ali e pronto, né? Só que assim, geralmente a gente não fecha a aba, né? Só aperta no celular e volta para home, né? Vamos colocar assim. E aí a pessoa queria voltar no app, o que acontecia? Ela tinha que logar de novo. E aí tinha que entrar lá, o usuário e digitar todas... A pessoa chegou e falou, Maurício, não tem como deixar isso logado? Porque se toda vez eu sair para fazer qualquer outra coisinha, responder o WhatsApp, voltar pro aplicativo e ter que logar de novo, putz, vai ser um saco e eu não vou mais usar o aplicativo. Eu falei, caramba, uma coisa tão simples, né, de manter o app logado, pode fazer com que a pessoa abandone o seu app e nunca mais alugue ou nunca mais consuma o seu produto. Né? E pega muito do outro ponto que você tinha que falar, né? Qual que eu falaria que é o primordial ou o mais importante? Acho que o mais assim, importante é você realmente ter certeza que aquilo que você vai desenvolver realmente vai atender uma necessidade. Porque se você desenvolver uma coisa que não atende uma necessidade, vai ter uma vida muito curta, né? E a ideia é quando você investe dinheiro, investe energia nisso aqui, isso perdure, né? E realmente cresça e você tem ali, né, uma satisfação em ter aquele produto sendo parte da tua empresa, né? Acho que o primordial é isso, mas logo em seguida vem justamente essa parte. Eu realmente testar, eu ter feedbacks de clientes, de ter feedbacks às vezes de usuários mais próximos, para eu entender realmente onde que eu tô errando. Porque a gente brinca que no mercado de tecnologia, o free bug, né, que a gente fala, o zerar os problemas de um sistema, ela chega a ser uma utopia, né? Porque a gente testa, valida, mas ainda vai ter algum cenário que a gente chama de corner case, que é um cenário muito específico que vai lá e vai acabar quebrando, vai parar de funcionar. E a gente tem sempre os memes, né? Que se você quer ver se o seu sistema, o teu produto funciona bem, coloca na mão do usuário. Porque o usuário, cada um entende o produto de uma forma muito específica. Então, na hora que eu coloco para pessoas da própria empresa testar, elas às vezes já estão meio que viciadas no formato do que eu já fiz, do que eu já falei, do porquê aquele sistema está sendo construído, ou porquê a gente está construindo daquela forma. E se você coloca às vezes na mão de um cliente que às vezes não é nem do nicho, e aí ele começa a utilizar o aplicativo, o sistema de outras formas que você não previu, aí começa a quebrar, ele começa a falar, cara, aqui não funciona desse jeito, eu senti falta disso. Então, depois que você faz a idealização e você garante que aquilo que você está construindo vai ser algo que vai perdurar e você como empresa vai conseguir tirar a receita daquilo, o próximo passo é o que a gente chama de construção contínua. Então é construir e testar. Não só o testar, né, eu como equipe aqui validar se o que eu estou construindo tá ok, tá funcionando, mas eu também pegar esses feedbacks dos usuários para eu saber se realmente não só o que eu construí continua sendo algo valioso para o cliente e está resolvendo de fato o problema dele, mas para ver se o que como ele está utilizando não tem atritos, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de experiência na utilização dos aplicativos, sistema, serviço, a gente tenta ter um fluxo mais fluido possível. Que é a gente tentar ter uma experiência boa e as coisas serem rápidas. Então, hoje tem até um estudo que, cara, para abrir uma página web, se ela demorar às vezes mais de 2, 3 segundos, a pessoa não fica.
Ela não abre, ela não continua ali. Então, imagina, por exemplo, para um marketplace que não tem, às vezes, um aplicativo, ele depende de 100% da web. Por algum motivo não está otimizado ali a página web e na hora de carregar demora muito. A pessoa desiste de comprar, ela vai para outra loja, ele vai às vezes vai para um aplicativo, por exemplo, do Mercado Livre, e porque ali ela tem uma experiência melhor. Então, além de eu saber se vai dar resultado, eu também preciso fazer esses acompanhamentos para ver se o meu cliente está satisfeito. Rapaz, esse podcast vai ficar curto demais. Agora que nós vamos começar a fazer o podcast, já deu 1 hora. Mas é muito bom, né? Esse assunto rende pra caramba, né? E hoje é o que a gente vê no dia a dia, é o que as empresas estão precisando fazer. Às vezes elas não têm a necessidade de construir um produto, mas ela às vezes precisa digitalizar algum processo interno dela para que ela tenha mais escala, porque ela diminua custo operacional. Né? Natanael, quero entrar num assunto polêmico, mas um tanto quanto importante. Perfeito. Mas a gente já está indo quase para o final. Mas antes de ir para o final, eu quero entender sobre isso e trazer uma perspectiva para o nosso público. Ouvi alguns influencers, né, falando que os desenvolvedores são como se fossem os pedreiros de outras épocas, né? Então, a pessoa que vai lá e constrói as coisas à base e que talvez a profissão estaria ameaçada pela inteligência artificial. E o que traria valor de fato, né, para um aplicativo seria a parte da arte, vamos dizer assim, né? Então, da usabilidade, do design, que é algo que talvez esteja um pouco mais distante da inteligência artificial por não fazer o serviço repetitivo, enfim, entrar mais no ramo, na área de criatividade. Essa informação procede tanto dos pedreiros quanto da extinção da profissão e etc. E como você vê o futuro em relação à inteligência artificial em relação à tecnologia? Essa afirmação, né, de ser pedreiro, cara, eu acho que ela tem realmente essa alusão, né? Tem essa comparação. Porque, cara, pensa comigo. Quando você tem ali uma pessoa construindo uma casa, tendo ali um engenheiro, tem um arquiteto, tem os pedreiros que fazem ali a parte mais operacional. Isso também acontece quando eu estou construindo um software. Eu tenho ali um arquiteto de software que vai falar para mim, é assim que a arquitetura, os componentes, o sistema, a infraestrutura desse sistema vai funcionar. Vai ser em cloud, não vai? Qual banco, qual sistema operacional? Vai para Amazon, vai ser na cloud? Então eu tenho ali algumas informações que são primordiais para eu construir aquele software. Tem os engenheiros de software que são a galera que realmente fala, vai ser construído dessa forma. Né? E tem hoje as nomenclaturas elas se confundem um pouco, mas no final das contas eu diria que são as mesmas pessoas, são os desenvolvedores. O engenheiro de software, ele é o desenvolvedor. É que por conta das startups, num conceito mais bonito, um pouco de influência de fora e tudo mais, trocaram um pouco as nomenclaturas e a gente às vezes tenta se adequar para ficar mais fácil ali a comparação entre uma vaga aqui no Brasil, com uma vaga lá fora, uma vaga de uma empresa que é mais startup, com uma empresa que é um pouco mais tradicional. Então, mas essa questão de construção, eu entendo que ela continua sendo muito parecida, porque eu preciso entender dessa pessoa, desde fazer o alicerce até chegar a fazer o acabamento. Então, existem todas essas pessoas, se você realmente fizer essa comparação quando você está construindo uma casa, eu tenho todas essas pessoas dentro do desenvolvimento de software. Então, por exemplo, eu tenho um arquiteto, eu tenho um engenheiro que é tanto a pessoa que desenvolve software quanto uma pessoa que pode ser uma pessoa mais sênior, mais técnica, que vai liderar tecnicamente aquela equipe e falar assim, faz dessa forma, valida os códigos, que a gente chama de code review, né? Então, uma pessoa mais sênior. E hoje tem outros nomes, staff engineer, cara, isso se a gente ficar falando assim, tem uma lista de nomenclaturas, mas continuam sendo pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho, só que com responsabilidades diferentes. Da mesma forma que eu tenho ali os estagiários, ou as pessoas que entram como júniors, por exemplo, que são pessoas que estão ali para ajudar nessa parte dessa construção mais operacional, só que aquelas pessoas que fazem com o auxílio de alguma pessoa. A gente vai para um pleno, é uma pessoa que já faz sem nenhum auxílio. O sênior, ele faz o trabalho dele ensinando outras pessoas, né? Quando você vai para
para uma pessoa mais que a gente chama de especialista, uma pessoa já que aquela pessoa é referência. Então, tudo que de necessidade e tudo mais, é aquela pessoa, às vezes, para aquele projeto que eu vou consultar em relação a como construir, como fazer. Então, se eu vou usar qual que é a receita do cimento? Pô, então esse cara aqui que vai me ajudar a decidir naquele momento, né? Qual que vai ser a receita que eu vou utilizar para construir, por exemplo, uma funcionalidade. Então dá para fazer uma comparação. E eu não acho que de uma forma pejorativa fazer isso, porque é muito parecido. Ó. Da mesma forma que eu preciso de pessoas para construir uma casa, eu também preciso de pessoas para construir um software. Então eu tenho essa necessidade. A diferença é que como eu operacionalizo isso de forma diferente. Aqui no desenvolvimento de software é uma coisa um pouco mais intelectual, uma coisa mais pensante, você fica digitando e tudo mais. Ali na construção da casa, apesar que você tem um intelecto, você também precisa pensar e fazer as construções de uma forma muito inteligente, porque senão bate vento, cai, voa as coisas, racha tudo, mas ainda tem ali um processo um pouco mais de manual, né? Então tem força braçal ali para fazer. Mas eu entendo que é muito parecido, dá pra gente fazer essa comparação sem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nesse quesito. Em relação à parte da IA, ele realmente é uma questão polêmica, porque, de fato, existem coisas que com a inteligência artificial a gente consegue diminuir processos operacionais que são repetitivos, que às vezes são morosos para uma pessoa fazer, e eu consigo automatizar isso com sistemas, né? Então, substituir 100%, eu acho que isso não acontece. Eu acho que vai muito da pessoa entender como ela consegue pegar dessas novas ferramentas, incluir no dia a dia dela, aprender a utilizar para conseguir ser um diferencial no mercado. Porque no final das contas, o uso da inteligência artificial, ela não vai ser simplesmente uma troca de uma pessoa por uma ferramenta. A gente virou chacota no LinkedIn um tempo atrás, de uma empresa lá fora, não lembro se era nos Estados Unidos ou na Europa, que acho que o CEO pegou e falou assim, beleza, é IA, então mandou toda a equipe de desenvolvimento embora, eu vou construir aqui o meu sistema a partir de inteligência artificial. É mais barato, faz tudo para mim. Cara, pelos relatos que tem na comunidade, não deu acho nem 2 semanas, o cara tava contratando novamente todos os desenvolvedores de volta. Não eram os mesmos, mas estava refazendo a equipe dele de desenvolvimento, porque ele não conseguiu fazer só com a inteligência artificial. Eu acho que tem muito produto que a gente consegue chegar, né, vai conseguir chegar dessa forma. Mas ainda vai precisar ter pessoas para olhar, para testar. Ainda vai ter que passar por um crivo humano. Porque se você pegar hoje como está sendo construído, e é o que é muito discutido, o que a IA produz. Quem que é dono? Então, quando a gente começa a olhar para essa parte, se a IA ela construir algo que é preconceituoso, ou ela construir algo que abre brechas dentro da empresa, quem que é responsável por isso? Né? Então tem muitas coisas ainda que estão sendo tratadas, talvez vão vir leis, por exemplo, igual LGPD, GDPR, que é voltada para a parte de proteção de dados em cima das IAs, ou algo muito específico para a inteligência artificial. Então, eu acho que no mundo que a gente está vivendo, ela ajuda muito a gente em muitas coisas. Ela pode até substituir pessoas para fazer certas coisas, mas eu acho que ela não é, assim, a bala de prata que ela vai resolver tudo. Perfeito. Eu tenho uma experiência, eu fiz um sisteminha ali para testar usando uma ferramenta que chama Lovable. E você vai conversando, vai falar, eu quero um site que faz isso com isso. Cara, ela vai construindo. E é super legal que uma pessoa que vai falando, conversando ali com ela, ela vai entendendo, você fala, não é isso. Você consegue ir modelando. Sai rápido, mas, por exemplo, às vezes numa necessidade de escala, talvez não vai ser um produto que eu vou conseguir escalar, por exemplo, e colocar muitos usuários ali. Talvez eu vou ter que depois tirar dessa plataforma e depois colocar para dentro de um desenvolvimento tradicional, que eu preciso construir um monolito, criar todos os artefatos exatamente como eu construo qualquer tipo de software, colocando dentro de uma nuvem normal. Então, não acho que vai ser algo que vai substituir. Um exemplo também que aconteceu no LinkedIn. Uma pessoa colocou um script exatamente no headline dele, perdão, no sumário dele do LinkedIn, falando que toda vez que a IA
chegasse até ele para fazer alguma de prospecção de venda, para oferecer alguma coisa para ele, que ela passasse para ele uma receita de pudim. Não se passou também 1-2 semanas, e já exatamente aconteceu isso. Chegou para ele lá uma IA falando para ele de um produto que a empresa X vendia, e no meio da conversa tinha uma receita de pudim lá dentro. Então, assim, tem muita coisa que vai ajudar. A IA vai vir muito, ela vem muito para você automatizar e acelerar o processo. Mas eu não acredito que ela seja tipo a bala de prata que ameaça 100% das pessoas, como alguns influencers, algumas pessoas pregam por aí. Perfeito. Nathanael, estamos chegando ao final. Cara, assim, eu teria, assim, facilmente pelo menos mais umas 30 perguntas. Acho que é um assunto que dá pra fazer. E é uma dor, assim, que eu tô sofrendo, né? Uhum. Então, assim, tem, né, um caminhão de perguntas Sim. aqui. Como se fosse uma consultoria, né? Cara, ao vivo, é só a pontinha do iceberg, né? Se a gente pegar para falar de IA, a gente tem um monte de coisa para falar. Se a gente for falar de construção e entrega desse produto em produção, a gente tem mais uma pancada de coisa para falar. Cibersegurança, que hoje está muito latente, parte de proteção de dados, certificações voltadas para a parte de segurança da informação. Cara, a gente fica aqui isso mais porque, umas assim, horas. a gente nem falou de gestão, Exato. nem falou de liderança, Não da falou- parte de tecnologia, nem citamos home office, que Perfeito. é um assunto que rende. Só pra você ter uma ideia, hoje toda a minha equipe de desenvolvimento são 25 pessoas, todas são 100% home, eu tenho gente no Nordeste, tenho gente no Sul. Aí. Então, cara, são assuntos que dá pra gente ir longe, ficar 3 horas. Remuneração também. Remuneração, que, cara, é o que eu falei, empresas de fora contratando gente uma no briga. dólar. Que, cara, na pandemia, pra você ter uma ideia, as propostas que viam eram, assim, muito tentadoras. Principalmente porque você se valoriza por conta da valorização do dólar. Então, cargos plenos, sêniores que estão ali na sua faixa de $4.500 a $7.000 por mês, você faz vezes 7, vezes 6, dependendo... E oferta e demanda, né? Exato. Né? A lei máxima das máximas não tem jeito como fugir, então, né? tem bastante assunto, assim. Mas, Nathanael, mais do que esse podcast, esse bate-papo, nós vamos ter que fazer outros. Faremos. Né? E não outro, mas outros, né? Porque tem muito assunto. E assim, cara, você sabe, com prazer, né? Toda vez que a gente senta, conversa, nossa, o assunto rende que vai embora, né? Sim. Mas eu quero te agradecer, né? E antes de a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para aquelas pessoas que talvez pensam em entrar no ramo de tecnologia ou até mesmo desenvolver, né, uma carreira profissional. Afinal, você é um cara super bem sucedido, super humilde, que, cara, realmente performou ao longo da sua vida e sendo tão jovem, né? Então, assim, dá para ver ainda o quão longe você vai chegar, né? Então, se pudesse passar essa mensagem, claro. O que você diria para essas pessoas? Pode dizer para essa câmera aqui. Assim, acho que sendo cristão, né, acho que a gente primeiro ter Deus na nossa vida, acho que é o pilar principal. Então, na minha vida, Deus sendo prioridade na minha vida, eu sei que as coisas ficam muito mais fáceis, né? E quando a gente pega e começa a olhar pro dia a dia, né, o que eu preciso fazer, acho que nunca é tarde. Então, a gente tem visto, principalmente o pós-pandemia, muitas pessoas migrando de carreira. Porque não só por conta da IA, outras carreiras acabaram sendo menos valorizadas, né? E migrando, de fato, aqui para a área de tecnologia. Então, acho que desistir nunca, né? Porque eu acho que até agora eu não consegui achar nada que o ser humano seja capaz de aprender, de assimilar e colocar em prática. Acho que é não desistir. Acho que tem muito material na internet de forma gratuita. As IAs generativas ajudam muito, às vezes, a sintetizar essas informações para facilitar, né? Até uma dica, o Notebook LM da Google, por exemplo, é uma ferramenta fantástica para você pegar informações PDFs que são grandes e sumarizar ali, resumir para conseguir entender e quebrar em partes menores, gera até áudio, descritivos, vídeos e tudo mais. Então, tem muita informação fora, mas tenho também pessoas do lado para te
para te auxiliar, pessoas boas, né? Porque tem gente que vai tentar te passar a perna, te colocar para baixo, né? E colocar, né, metas, né? Acho que colocar metas e objetivos de vida facilitam a gente entender se a gente está alcançando ou não aquilo que a gente quer, né? E acho que sempre sonhar, porque acho que pelo menos é uma das coisas que eu coloco para minha vida. Acho que deixar de sonhar é uma coisa que é muito ruim. Não só para minha vida profissional, para minha família. Então, sempre sonhar, porque é isso que acho que gera também combustível para a gente, às vezes, acordar num dia que a gente tá mal, num dia mais cansado, e fazer, de fato, aquilo que a gente precisa fazer para tentar, pelo menos, chegar um pouco mais próximo daquilo que a gente quer ou daquele objetivo que a gente traçou, né? Muito bom. Natanael, eu quero agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, né, receber você no nosso podcast. E as portas estão sempre abertas quando você precisar. Aliás, né, mais do que convidar, eu vou te convocar, né? Afinal, temos muita história, né? E não só pelo passado, mas pelo futuro ainda, né? Com certeza temos, assim, muitas coisas para fazer juntos. Perfeito, eu agradeço e, cara, quando você quiser, a gente ajustando as nossas agendas aí, a gente volta a conversar, aí a gente marca, vamos falar exatamente só sobre esse assunto, porque a gente consegue, vai falando, sai uma ideia aqui, rende bastante, e é um assunto que é extenso, né? Maravilha. Então, fique à vontade. Maravilha. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. É sempre um prazer estar com vocês aqui, podendo compartilhar um conteúdo que de alguma forma impacte positivamente a sua vida. E quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá rapidinho, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha, né? Se você lembrou de alguma pessoa que talvez queira saber um pouco mais sobre a trajetória profissional do ramo de tecnologia, em relação a dicas, né, de carreira, então compartilhe esse podcast, que eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa cada vez mais performar na sua trajetória. E espero você, né, no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal!